Meus irmãos, que bom poder mais uma vez estudar a palavra do Senhor, privilégio. Todos nós, indistintamente, todos nós seremos abençoados pela palavra, e tão somente pela palavra. E por esta razão eu lhe convido a que você possa abrir no Evangelho de Cristo, registrado por Marcos, lá no capítulo 5, Evangelho de Cristo, registro de Marcos, lá no capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 25 ao versículo 34. Eu quero que você acompanhe a leitura e em seguida continue com a Bíblia aberta. Nós iremos estudar essa sessão em que nós nos deparamos aqui com mais uma intervenção miraculosa do Senhor Jesus na vida de mais uma pessoa como nós, necessitada da intervenção do Senhor Deus. Nos diz a palavra: grande multidão seguia Jesus, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, e vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Deus seja louvado, irmãos. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão abençoada. Edifica-nos através dela. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Usa-me como boca do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante como os evangelhos, os 4 evangelhos aqui cito-os, Mateus, Marcos, Lucas e João, como eles investem tempo para justamente apontar para todos os leitores dos evangelhos a ideia clara sobre a boa notícia, sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre o que ele fez para salvar pessoas como nós, de cada tribo, de cada língua, de cada etnia, de cada nação. Nós sabemos, estamos já maturados quanto a isso. Nós sabemos que evangelho significa uma boa notícia, e os evangelistas aqui, eles investiram tempo para justamente apontar para todos nós, os leitores de sua revelação especial, acerca desta boa notícia. Uma boa notícia que vem a reboque, irmãos, alguns detalhes que são interessantíssimos, porque quando nós estudamos acerca de Cristo, sobre esta boa notícia, sobre o Evangelho, nós percebemos que eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram de maneira clara, irmãos, os eventos acerca de Cristo, que é esta boa notícia, que é o Evangelho, que é a palavra encarnada, que é o Logos que se fez carne. E nesses registros nós iremos perceber, irmãos, que vida, irmãos, morte, que ressurreição de Jesus, é apontado aqui nos evangelhos de maneira muito clara, para nos dizer que Cristo, e tão somente Cristo, Ele é suficiente, e louvado seja Deus por isso,
que nós não precisamos de nenhum complemento para nada, nenhuma realidade da nossa vida, seja ela em qual aspecto for, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para preservar o seu povo, Cristo é suficiente para trazer cura, Cristo é suficiente para salvar a alma do mais vil pecador, Cristo é suficiente, louvado seja Deus por isso, aleluia. É interessante, irmãos, que quando nós pensamos sobre isso, nós percebemos que esses escritores, eles tensionavam aqui, irmãos, um propósito teológico em mente. Quando eles escrevem acerca de Jesus, quando se trata aqui, irmãos, de Cristo, nós podemos perceber que eles tensionavam um aspecto teológico nas lentes que cada um deles usaram. Deixa eu explicar, irmãos. Eu digo isso na sala do batismo direto. Uma das coisas mais belas da revelação especial é que, claro, o Senhor inspirou autores, cada qual com a sua cultura, com a sua visão, com os seus registros. Nós temos aqui doutores que escreveram, Lucas. Nós temos pescadores que foram escritores da Bíblia. Nós temos alguém como Paulo, extremamente preparado e fez registros em várias epístolas. Nós temos aqui escritos, irmãos, de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Mas percebam, irmãos, os evangelhos apontam para todos nós pontos de vistas diferentes desses escritores. Se nós iremos perceber alguma palavra usada, a percepção de Lucas foi uma, de João foi outra, de Mateus em alguns aspectos outra, trazendo essencialmente a mesma mensagem, assim como Marcos, mas detalhes daquilo que eles viram e ouviram, foram registros que cada autor individualmente registrou. Isso é a beleza do evangelho, irmãos. E Mateus, Marcos, Lucas, que são os três evangelhos sinóticos, nós percebemos que eles, ao registrarem aspectos da vida de Cristo, eles registram, inspirados pelo Espírito de Deus, mas registram em suas lentes aquilo que Cristo fez. Nós estamos diante de mais um registro, que é também registro de Mateus, que é também dos evangelhos sinóticos, registro de Lucas, mas na visão de Marcos, aqui, irmãos, nós percebemos que Marcos, ele faz o registro de mais uma intervenção de cura de Jesus. E interessante, esses registros que me chamam a atenção, na perspectiva de cada autor, me leva a um aprofundamento, irmãos, num conhecimento sobre o Redentor. Ou seja, um aspecto que Lucas pontuou aqui em seu evangelho, Marcos não pontuou, mas Marcos apresenta um outro aspecto. Isso traz conhecimento, isso traz crescimento. E quando nós reunimos as informações de todos os evangelistas aqui, dos evangelhos sinóticos, nós percebemos um crescimento, um aprofundamento, detalhes, nuances do texto, que só é possível quando eu estudo os textos. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque não se conforme apenas ao registro de Marcos acerca da cura desta mulher. Faça esse exercício depois em casa, vá para Mateus, vá para Lucas, faça o comparativo, veja como eles enxergaram esta ação miraculosa de Jesus na vida desta mulher que sofria. Deus é poderoso, irmãos, e Deus usa a cada um como lhe apraz, aleluia. Eu percebo isso, irmãos, guardadas as devidas proporções, como Deus usa aqui dons e talentos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. O objetivo é um só, a glória do Redentor, aleluia, a glória do Redentor. Aqui estamos diante de mais um fato, irmãos. O texto que lemos, registro de Marcos, está no contexto em que Jesus foi expulso de Gadara. Jesus foi expulso, Jesus foi lançado fora. Mas é interessante como em algumas regiões ele era expulso, mas ele era recepcionado por causa da sua fama em outras regiões. O texto irá nos dizer que grande multidão, veja, a abertura do capítulo, da seção que lemos, versículo 25, nos diz que grande multidão, comprimindo, seguindo, apertando,
grande multidão que calorosamente recebia do outro lado do mar. Ele foi expulso de uma região, mas ele é recebido com calor, com alegria em Cafarnaum, irmãos, e a multidão que o comprimia. Eu não sei o que você entende sobre multidão, deixa eu explicar para você, para quem é do viés do futebol e já foi entrando no portão principal para o clássico das multidões, CSA e CRB, irmãos. Claro, a elite entra de vermelho, né? Mas CSA e CRB, aquela multidão, eu já tive a experiência, irmãos, em algum momento, você é levado, você nem pisa, irmãos. É verdade ou não é, irmãos? Naquela subida do Rei Pelé, você está parado, e em algum momento eu percebi, eu nem preciso me mover, porque a multidão me leva, comprimindo, você é levado, você nem pisa direito, você é levado pela multidão. Irmãos, vejam bem, não sei se isso chama a atenção de vocês, mas uma multidão estava apertando Jesus, porque a fama de Jesus percorria cidades e vilarejos. Qual era a fama de Jesus? Ele cura, ele opera milagres, ele faz coisas inacreditáveis. Vejam, irmãos, a multidão queria, e eu fico imaginando esta multidão, e o texto diz que estava comprimindo Cristo e os discípulos e os apóstolos, eles eram levados, mas note bem, querido, isso me chama muito a atenção, irmãos, é que apesar do texto falar de uma multidão, o texto nos diz e nos relata aqui de Marcos, que duas pessoas recebem aqui um destaque neste relato. Quem são elas? Jairo e esta mulher que é anônima. Há um comentarista chamado Warren Wiersbe, e o Warren Wiersbe vai dizer o seguinte, veja que coisa interessante, duas camadas sociais são apresentadas aqui nesses dois relatos. Nada, olha aqui para mim, nada na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. Duas camadas sociais são aqui apresentadas. Veja o que o autor vai dizer. Há um contraste entre Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um líder da sinagoga. Quem era a mulher? A mulher era uma mulher anônima. Como é o nome dessa mulher, irmãos? O nome dela não é aqui destacado. Jairo, um homem de posição social, alguém de uma posição socioeconômica destacada, e uma mulher anônima. Jairo, um líder religioso, e uma mulher que é excluída da comunidade religiosa, porque era alguém que sangrava, que tinha um fluxo de sangue. Todas as mulheres que passavam por esse momento, ela era afastada desse convívio de comunidade religiosa. Eu estou falando de uma mulher com um período ininterrupto de 12 anos. Claro que alguns estudiosos vão dizer, alguns falam que foram momentos pontuais, outros irão dizer não, que era algo ininterrupto, enfim. Verdade é, irmãos, nós estamos diante de uma mulher excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico. Essa mulher, diz o texto, ele é autoexplicativo, ela perdeu bens buscando saúde. Ela não tinha dinheiro mais, irmãos, ela perdeu tudo buscando saúde. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora ele procura Jesus, porque ela estava morta. Esta mulher, irmãos, estava há 12 anos com uma doença que impedia de ser mãe. Jairo, ele faz um pedido público. E Jairo era alguém de posição, irmãos, era alguém líder religioso. Jairo era alguém que tinha uma posição de destaque. Ele faz um pedido público a Jesus. Jesus estava passando, se você percebe na seção do versículo 21 a 24, e Jairo se apresenta publicamente assim: olha, a minha filha morreu, Jesus, eu preciso da tua intervenção. Esta mulher não, ela faz um pedido anônimo, silencioso, mas deixa-me dizer uma coisa, Jesus atende os dois pedidos. Mas olha aqui para mim, querido, Jesus atende primeiro o pedido desta mulher silenciosa e anônima. Presta atenção, o teu pedido, independentemente da posição que você ocupa, ele é recepcionado
por aquele que nos conhece intimamente e sabe quais são as nossas necessidades. Seja Deus louvado para sempre, amém. Eu não sei vocês, irmãos, mas quem sabe para alguns, aquele que tem a melhor posição seria atendido primeiro, é Jairo, irmãos. Rapaz, deixa eu resolver logo a vida de Jairo aqui, porque Jairo é um líder, Jairo é um presbítero, um diácono, um pastor, Jairo é o líder do grupo pequeno. Vou conversar logo com o Jairo aqui, atender Jairo, depois, irmã, espera só um pouquinho, depois eu lhe atendo. Jesus inverte as ordens. É interessante como Cristo, Ele sabe as necessidades, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, irmãos. E por vezes eu encontro pessoas, meu Deus, está aqui meu pedido, será? Deus está atento, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe quais as nossas necessidades. Seja ela ali uma pessoa anônima, silenciosa, que entra e sai, que não tem destaque, que não é bem vista às vezes, porque não é notada. Eu estou falando que uma multidão estava comprimindo Jesus, e o texto nos diz que desta multidão, 2 pessoas recebem um destaque aqui. Jairo, tudo aquilo que eu já lhes apresentei, e esta mulher anônima, que não tinha posição de destaque, mas o texto irá dizer, enquanto Jesus caminhava a caminho da casa de Jairo, repentinamente acontece uma interrupção. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, interrupção para a gente, eu não sei se vocês entendem assim, para Deus, todas as coisas estão contadas e determinadas, Salmo 139, amém meus irmãos? Interrupção na expressão aqui do autor, para que possamos entender, a agenda de Jesus não muda, irmãos, a agenda de Jesus é única. Deus já sabia que a mulher estaria ali, irmãos, Deus já sabia. Percebam, durante o ministério de Jesus, é perceptível no seu ministério terreno, o quantas vezes Cristo foi interrompido na nossa visão. Eu posso citar para vocês, por exemplo, na cura do paralítico em Cafarnaum. Lembram do fato? Esse foi mais um registro de Marcos, capítulo 2, quando Jesus, uma multidão comprimindo Jesus, ele foi levado para uma casa, ele estava numa casa pregando dentro daquela casa. Era muito comum nesse contexto, quando tinha um visitante famoso em sua casa, as portas ficaram abertas e ficavam abertas. Diz a palavra que a multidão era tão grande que 4 amigos chegam com um paralítico, eles não conseguem entrar na casa, tão grande multidão estava à porta. O que é que eles fizeram? Subiram pelo eirado e desceram, e quebraram o eirado, o teto, e desceram com a maca no meio, interrompendo ali o sermão de Jesus naquela casa. Interrupção para a gente. Jesus era 100% divino, você crê nisso, meu irmão? Eu leio a palavra imaginando os fatos. É assim, Jesus está pregando naquela casa, diz, eles estão chegando, estão chegando, estão subindo, já essa maca desce aqui, já, diz a palavra que a maca desceu. Diz a palavra que Jesus trouxe uma palavra que trouxe espanto para as pessoas. Olha, perdoados estão os teus pecados. Eles arrazoavam em seus pensamentos, quem é esse que perdoa pecados? Senão Deus só pode perdoar pecados. Ele olha, conhecedor por ser Deus, pensamentos, fala, olha, o que é mais fácil? Dizer para esse paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou toma o teu leite e anda, para que não reste nenhuma dúvida de quem eu sou. E louvado seja Deus, nós sabemos quem Ele é, aleluia. Toma teu leito, levanta e anda. Diz a palavra que automaticamente, concomitantemente, ato contínuo, aquele homem fica em pé e volta para casa carregando a sua maca. Deus seja louvado para sempre, irmãos. Nós temos vários relatos em que Jesus foi interrompido, em que no ministério de Jesus, lembram? Deixa eu citar mais um para a gente caminhar aqui. A tempestade resiste em Marcos, capítulo 4, ainda neste livro, neste evangelho, capítulo 4, quando Jesus estava dormindo. Passemos para outra margem, e os discípulos ali angustiados, pescadores com medo da chuva no mar. E eles, cadê Jesus? Jesus está dormindo, cansado, 100% humano, a humanidade estava descansando o corpo, cansado da lida.
cansado da labuta, ele descansa do corpo e nos serve como exemplo, Jesus. Ele descansa. Precisamos descansar, amém, irmãos? Precisamos descansar. Jesus descansa. Diz a palavra que eles acordam Jesus aperreados, pescadores, ele se levanta e diz ao vento: para o vento, tempestade, acalma o mar. Diz a palavra que o mar se acalmou e Jesus repreende: homens de pequena fé. Que fé é essa? Jesus foi interrompido em muitos momentos, irmãos. Vejam, a interrupção é na nossa perspectiva, é a nossa régua. E vamos usar essa ideia mais uma vez aqui no texto. O que nós chamamos de interrupção para Cristo, deixa eu explicar para vocês, é uma plataforma, um ponto de partida para uma grande lição, uma grande declaração, uma grande oportunidade de operar grandes milagres, revelar o seu poder, sua sabedoria, seu amor, sua compaixão, seu cuidado. Seja Jesus glorificado para sempre, aleluia. Para a gente é uma interrupção, para Cristo é uma plataforma de revelar quem Ele é. E Jesus está aqui em seu ministério. Percebam, o texto vai dizer que grande multidão, olha para o texto, estava comprimindo Jesus. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que nesse aspecto, é que, como dizíamos, a pessoa de destaque aqui na sociedade como Jairo, se apresenta, mas pessoas pobres como esta mulher também podem se apresentar diante do Rei dos Reis, aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã, apresente-se diante daquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Apresente-se, diga: Deus, aqui está a minha demanda, aqui está o meu problema, aqui está a minha dificuldade. É interessante, irmãos, vejam, nós precisamos entender que a mulher aqui é um exemplo para a gente, mas esta mulher estava sendo ainda tratada pelo Senhor. Algumas ideias aqui postas, por exemplo, a mulher diz: se eu tocar apenas as suas vestes, eu ficarei curada. Veja, a fé desta mulher consistia nisto. Ela cria no poder curador de Cristo. Ele dizia: se eu tocar em suas vestes, eu ficarei curado. Mas vejam que Cristo tinha um objetivo com isso. Cristo queria ensinar aquela mulher que a sua fé deveria estar depositada no autor de todas as coisas, no Senhor de todas as coisas. Deixa eu explicar para vocês isso, para ficar muito claro para vocês. Algumas pessoas imaginam: se eu for apenas para a igreja, se eu for religiosamente, dominicalmente, para os cultos da igreja, pronto, quem sabe Cristo operará milagres em minha vida. Não, irmãos, o fato de estarmos aqui, nós estamos aqui para adorar a Deus, amém, irmãos? Mas eu preciso entender quem é Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso entender os seus atributos, eu preciso conhecer quem é Cristo. Não por acaso, irmãos, Cristo poderia passar naquela multidão, sem dar o destaque àquela mulher, porque ele diz assim: poder saiu de mim aqui, eu preciso ensinar esta multidão, que o poder saiu daquele que é poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu preciso ensinar a esta multidão, amém, irmãos? Como Jesus está ensinando aqui nesta manhã, a fonte primária de tudo aquilo que nos acontece é Jesus. Você precisa de Jesus para a sua vida, você precisa de Jesus na sua família, você precisa de Jesus constantemente conduzindo a igreja, você precisa de Jesus no trabalho, você precisa de Jesus em seus pensamentos. Nós precisamos de Jesus todos os dias, aleluia. O operar desse milagre, irmãos, revela-nos que Jesus se apresenta como a solução para todo e qualquer problema das nossas vidas. Seja o problema que assola o rico, seja o problema que assola o pobre, seja o problema que assola o douto, seja o problema que assola o analfabeto. Todos nós precisamos de um nome. O nome de Jesus tem poder, irmãos. O nome de Jesus tem poder. É interessante como essa mulher, ela me ensina e nos ensina, de tal forma que
William Hendrickson, que é um escritor, e trazendo um comentário acerca da experiência dessa mulher. Olha o que ele escreve, irmãos, eu achei interessante. Ele diz assim: a fé dessa mulher, porém, de maneira nenhuma era uma fé perfeita. Isso fica evidente pelo fato de que ela pensou ser o toque nas vestes necessário e que Jesus nunca perceberia. Você parou para pensar nisso? Ela pensou: se eu tocar, eu fico caladinha, eu estou com vergonha, que eu sou anônima, eu sou impura, liturgicamente eu sou impura. Se eu toco nas vestes de Jesus, ele passa, nem vai me perceber. Diz mais William Hendrickson. Mas ele notou, ele recompensou a sua fé, ele restaurou a sua saúde, ele deu a ela uma oportunidade de mudar a sua fé escondida para uma fé revelada, o que resultou em um encorajamento maior em sua vida. Ela tinha uma fé escondida, tímida. Jesus deu a oportunidade dessa mulher de ter uma fé revelada, publicitada, pública. Jesus faz assim, irmãos, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele muda, aquele marido que estava ali diferente, Deus muda para um comportamento social que serve como exemplo. A esposa se transforma em exemplo, o filho se transforma em exemplo, o mau pagador se torna um bom pagador, o infiel se torna fiel, aquele que era um péssimo testemunho se torna um bom testemunho. Seja Deus glorificado. Quando Cristo entra numa vida, o comportamento social muda, aleluia. Você entende isso, irmão? Amém? Não basta apenas vir para a igreja, eu preciso ter experiência com Jesus. Vejamos, o texto irá nos dizer, irá numa direção que nos diz que a fé, ela é transformadora, a fé é consoladora, a fé é fundamentada em um Deus que controla o incontrolável, nos diz que coisas impressionantes acontecem. Vejamos, vamos citá-los aqui. Percebam comigo. Primeiro, versículos 25 e 26 nos diz que esta fé, ela é nascida do desengano. Olhem comigo o texto, 25 e 26. Vamos ler juntos para a participação da igreja, versículos 25 e 26, toda a igreja. Aconteceu que certa mulher, antes, presta atenção, querido, a fé dessa mulher nasce no desengano. Se você olhar para o texto diz que há 12 anos ela vinha sofrendo. Claro, alguns vão falar que é ininterruptamente, alguns disseram que nesses 12 anos, imagina, um ciclo mais extenso, mensalmente, semanalmente, enfim, irmãos. O texto faz o destaque que essa mulher estava desenganada. A verdade é que muito padeceram na mão de vários médicos, investimento aqui financeiro, porque o texto irá dizer, irá pontuar que ela usou, despendido tudo quanto possuía. Algumas palavras são reveladoras para a gente. Nas mãos de vários médicos, ou à mão de vários médicos, e também despendido tudo quanto possuía. E olha o que o texto irá dizer, irá nos informar: contudo, nada aproveitar antes, pelo contrário, fazendo o que, irmãos? Piorando. Pensa comigo, irmãos, isso é um desengano. É alguém que lutou a vida toda, assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais, Deus, estou cansado, Deus, já investi tudo que tinha, mas o que acontece é que piora. Eu tenho feito minha parte, mas piora. Eu tenho feito minha parte, mas esse negócio desanda. Irmãos, a verdade é que muitas pessoas já teriam desistido. Não quero mais, eu desisto, eu tenho essa sentença condenatória dessa enfermidade e vou viver com ela. Essa mulher crê, se eu tocar as vestes, claro, era uma fé escondida e se transformou em uma fé revelada, Deus é soberano, mas essa mulher estava desenganada, irmãos. A fé nasce, muitas vezes, num contexto de desengano. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você entrou aqui nesta manhã desenganado, desenganada, desmotivado, desmotivada, triste, sem esperança. Eu creio no Deus. Diz a palavra que o vento dele sopra onde ele quer, nem sabemos de onde vem, nem para onde vai. Eu creio no Deus, e nós cremos no Deus que pode nesta manhã operar milagres em nome de Jesus. Pessoas desenganadas, é crer. Hebreus nos diz que sem fé é impossível
agradar a Deus. Primeira coisa que o texto diz, nós estamos diante de uma fé que nasce no desengano. Mas é uma segunda coisa, irmãos, é uma fé determinada, é uma fé resoluta. Se você olhar comigo, versículos 27 e 28, acompanha comigo, vamos ler juntos, nessa mesma dinâmica, continuando versos 27 e 28. Toda igreja, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei. Nós estamos diante, além de ter uma fé no desengano, nós estamos diante de uma mulher que tinha uma fé determinada, resoluta. Eu tenho que ir lá ver Jesus. Vamos pensar comigo, irmãos. Quando nós estamos no desespero, na angústia, no desengano, normalmente, o que é que nós queremos uma solução para a vida. Mas estou falando de uma mulher que procurou todas as soluções, que investiu tudo com os médicos. Eu penso o contrário, alguém que investiu tudo, perdeu tudo, já não tem mais ânimo para nada, irmãos. Cansei. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, é uma pergunta retórica. Quem nunca cansou aqui? Estou cansado. Cansado. Essa mulher poderia ter dito: cansei. Mas é Jesus? Não, eu procurei os melhores médicos, eu gastei tudo com os médicos, eu procurei a medicina. Irmãos, estamos diante de uma fé determinada, resoluta. Eu tenho que tocar nas vestes de Jesus, eu tenho que me apresentar diante dele. Ele pode até passar, mas se eu tocar as vestes, na minha timidez, meu anonimato, eu sou impura religiosamente falando, eu não quero nem me apresentar, eu quero tocar nas suas vestes, eu creio, eu só quero tocar Jesus. Irmãos, eu não sei vocês, mas ela não tinha posição de privilégio não, irmãos. Eu vou lembrar mais uma vez da multidão. Você sabe o que é andar no meio de uma multidão, irmãos? Quem estava próximo de Jesus? Discípulos. As pessoas abrem espaço para pessoas de posição alta. Deixa Jairo passar aí. Ele é o maior da sinagoga, deixa Jairo passar. Essa mulher não, ela procurou espaço. Ela foi entre a multidão, ela queria tocar em Jesus. Anônima, tímida, impura religiosamente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, essa fé revela ao nosso coração alguém determinado, alguém que crê, alguém que não sucumbe diante dos fatos, dos esbarros da vida, alguém que está com uma fé determinada, resoluta, caminhando, perseverando. Nós precisamos crer dessa forma, em nome de Jesus, irmãos. Você crê nisso, amém? Essa mulher é um exemplo para mim, porque ela disse assim: olha, eu quero apenas tocar, quem sabe não, ficarei curada. Glória a Deus. Ele ouviu a fama. Olha, irmãos, tem detalhes no texto que nós só entendemos quando nós paramos. Ela veio por trás. Deixa eu fazer o exemplo de Jairo e dessa mulher. Jairo, ele conversa com Jesus. Diz a palavra, olha para o verso 22, para você entender o que eu quero lhe dizer. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, o que é que ele fez, irmãos? Prostrou-se. O contato dele é o quê? De frente, tete a tete com Jesus. Ele tinha posição, irmãos. O que é que essa mulher disse? Ela veio por trás. Se eu for por trás dele ali, tocar, eu ficarei curado. Segunda coisa que esse texto nos ensina, é que esta fé era uma fé resoluta, determinada. Mas uma terceira verdade ainda, irmãos, é uma fé sincera. Olha o verso 33, olha comigo, verso 33, vamos ler juntos, toda igreja. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. O que prepara esse versículo que nós lemos é o que se segue aqui, irmãos. Verso 29, acompanhe comigo. O seu flagelo estancou, ela foi curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente, verso 30, que dele saíra poder, ele vira-se no meio da multidão e pergunta: quem me tocou as vestes? Respondeu os discípulos: Jesus, tem uma multidão aqui, comprimido o Senhor, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Ele, porém, diz no verso 32 e 33,
Então, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher atemorizada, é o que nós lemos, cônscia do que nela operava, eu não posso me calar, algo aconteceu, fui curada. Por isso que a defesa, para que era um sangue ininterrupto, ela estava numa crise, ela estava em crise ali, irmãos. Diz a palavra que ela foi curada, ela entendeu que foi estancado o sangue ali, no ato. Olha aqui para mim, querido, Deus é poderoso, a sua intervenção é poderosa e perfeita, louvado seja Deus. Eu creio que Deus pode curar se Ele quiser nesse momento, em nome de Jesus. Diz a palavra que ela sentiu, algo aconteceu, o sangue foi estancado ali. Diz a palavra que ela prostrou-se e ela declara toda a verdade. Irmãos, a fé que era anônima, esta fé se tornou pública. Ela confessa, ela declara toda a verdade. Olha aqui para mim, irmãos, nós temos pessoas que estão sendo agraciadas por Deus constantemente. Porque você não tem testemunhado acerca do que Deus tem feito com você. Usa o teu Instagram para dar um testemunho sobre Jesus, sobre a sua cura, sobre o que Jesus fez com você. Declara a cura do Senhor. Publicita, fala para os teus amigos no trabalho, reúne a tua família no Natal, quem sabe, que se aproxima. Fala do que Cristo tem feito na tua casa, na tua família. Proclama. Nós precisamos publicar a nossa fé. Nós precisamos dizer às pessoas quem é Deus, como Ele faz, de que maneira Ele faz, não porque nós ouvimos falar, mas sobre aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. A fé dessa mulher é sincera e se tornou pública, como nos diz o versículo 33. Vamos fechar a sessão, irmãos. Há uma fé também aqui que foi recompensada. Nós fechamos esta sessão reconhecendo isso. Vamos ler juntos, verso 34, para a gente fechar, toda a igreja. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Uma fé que foi recompensada. Irmãos, a fé é dom de Deus. Deus não nos recompensa porque nós merecemos coisa alguma, não. Ele é misericordioso, irmãos, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei vocês, quando eu penso que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, essa mulher queria sair anônima, escondida, por trás de Jesus, tocar nas vestes e voltar para casa caladinha, curada, graças a Deus. Jesus queria ter intimidade com ela, Jesus queria ter relação com ela, e relação acontece quando nós nos aproximamos de Jesus. Quem procurou a mulher? Jesus. É verdade ou não é, irmãos? Quem se apresentou ali, alguma coisa aconteceu. Irmãos, quando Jesus fala isso, ela estava próxima ainda, irmãos. Porque, vamos o efeito contrário aí. Se ela teve dificuldade para chegar perto de Jesus, ela saiu correndo, irmãos. Ela estava ali, irmãos. Tocou e fui curado. Dá licença, dá licença, dá licença. Alguma coisa aconteceu, ela escutou, irmãos. De mim saiu poder. Meu Deus, Ele sentiu, Ele sabe quem eu sou. Ela se prostra. Senhor, está aqui a verdade. Eu estava há 12 anos. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno. Irmãos, quando a cura acontece, a glória tem que ser creditada ao Senhor. Aleluia. Não deixe de glorificar a Deus. A fé dessa mulher foi recompensada. E o texto diz que Jesus olha para aquela mulher: filha. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso traz para mim uma sentença preciosa. Filha, você faz parte agora. Filha, você foi adotada pelo Pai. Filha, a tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Seja Deus glorificado para sempre. Amém. Essa é a palavra de Deus para a gente nesta manhã. Que a experiência dessa mulher sirva para o meu coração, que eu possa ter uma fé, mesmo no desengano, mesmo nas lutas da vida, eu possa crer no Senhor, que eu possa ter uma fé determinada, resoluta, perseverante, que eu possa ter uma fé sincera, mas pública diante de todos, e que eu possa ter uma fé que recebe do Senhor as bênçãos da provisão e do cuidado daquele que é Senhor de todas as coisas. Que Deus aplique essa palavra às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.